Muitas vezes quando a gente começa uma relação, bate aquela insegurança. A gente não sabe se vai dar certo, se vai, se a coisa vai engatar, se não vai. E dá aquele medinho, né? De se envolver e depois, mais uma vez, ou pela primeira vez, as coisas não darem certo. Quer saber umas diquinhas assim bem bacanas para que você tenha mais chances para esse relacionamento dar certo? Então fica aqui comigo. Se você não me conhece, meu nome é Isolda Pereira e esse é o canal De Coração para Coração. Bom, a primeira coisa é dizer para vocês, se vocês esperavam uma receitinha de bolo ou essas maluquices que andam por aí pela internet solta, todo mundo vem com essa historinha de é, perca peso em 10 dias. Fique com a barriga chapada em 5 dias. Ou traga o seu amor em 5 dias. Ou faça isso, não faça aquilo, ensinando joguinhos. Não atenda o telefone, mandou uma mensagem, deixe ele esperar não sei quanto tempo. Esquece que você não vai encontrar isso aqui não. É o seguinte, isso é o que as pessoas estão vendendo por conta de todas as carências que nós, seres humanos, estamos tendo. Nós estamos passando por muitos problemas hoje em dia. E a gente está vivendo a era do imediatismo, né? A gente faz um vídeo de 5 minutos, todo mundo perde a paciência e para no meio. Você passa o tempo todo, scrolling, que chamam, né? O tempo todo, passa, passa, passa. Se uma pessoa escreve um texto de um parágrafo, é textão. Então, tudo é para ontem, mas é tudo muito superficial. E é por isso que as pessoas vendem essas coisas como se fosse verdade. E sabe o que acontece depois? Você vai com toda a empolgação, muitas vezes você paga e paga caro por mentorias, por cursos, por várias coisas que tem por aí. E não pensem vocês que eu não caio nessa, não. Eu também já caí várias vezes, né? Claro que hoje em dia eu já tomo mais cuidado com a experiência. A gente tem que aprender alguma coisa, né? Mas já caí nessas engabelações, sim. Então, o que acontece é que depois você vê que nada daquilo dá certo e você ganha ainda mais frustração. Se você realmente quer saber de umas diquinhas bacanas, coisas que vão fazer você pensar e agir de uma forma melhor, aí sim, fica aqui comigo que eu vou dar umas dicas que são realmente top, que elas vão ajudar você a pensar, a prestar atenção às situações, a se comportar de forma que o relacionamento tenha mais chances de dar certo. Eu tô aqui garantindo alguma coisa para alguém? Não, gente, por favor. Eu não tenho garantia nenhuma, até porque eu sempre procuro dizer nas minhas vidas, a gente trabalha com o que acontece com a média, com a maioria das pessoas, mas cada pessoa é uma pessoa. Cada relação é uma relação. Então, não tem uma fórmula certa, uma receitinha de bolo para relacionamento. Se existisse, ninguém tinha problema, né? Todo mundo que estuda como eu, as ciências do cérebro, das emoções, etc., ninguém tinha problema. E não é bem assim, cara pálida, que as coisas acontecem, né? Vamos combinar que não é assim. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, eu deixei aqui 5 dicas, que eu acho que são bastante interessantes. A primeira coisa é você se fazer uma pergunta. Por que eu quero esse relacionamento? Pra quê? Eu já falei disso aqui antes. Porque muitas vezes a gente diz assim, não, eu quero ter um namorado, eu quero ter um marido, eu quero ter, sei lá, um amante fixo, qualquer coisa, seja lá que tipo de relacionamento você quiser, até mesmo uma amizade, de repente pode ser. Mas hoje eu tô falando mais de coisas do coração mesmo, né? O que acontece com a gente no relacionamento amoroso, afetivo, romântico, é o mais correto para se dizer. É que às vezes a gente não quer um amor coisíssima nenhuma. A gente só faz isso porque a gente tem que dar uma satisfação à sociedade, porque todo mundo na família cobra, porque todo mundo tem um namorado e você se sente excluído na sua turma, porque você tem vários vazios, vazios profissionais, vazios sentimentais, por conta de falta de mãe, falta de pai, falta de amigo,
uma falta de objetivo em alguma coisa. E aí a gente vem e procura uma forma de preencher esses vazios com o relacionamento. Primeira coisa que eu vou dizer, a vida de ninguém pode ser pautada em uma coisa só, principalmente em relacionamento. Tem tanta gente que eu conheço que é feliz, sozinha, não tem absolutamente ninguém e tá tudo ótimo, tá tudo certo, a pessoa vive assim. Então a primeira coisa que você tem que fazer é justamente isso, se perguntar: para que eu quero um relacionamento? Para tapar os meus buracos? Porque eu estou bem e quero realmente dividir minha vida com alguém, fazer planos, porque o ser humano nós somos sociais, né? Somos seres sociais e nós vivemos mesmo para viver pelo menos com um. A maioria de nós vive em bando, essa é a verdade. Quer ver uma coisa? Criança, adolescente, todo mundo adora viver em bando. Claro que com o passar do tempo, a gente vai ficando mais seletivo e descobre que nem todo mundo é amigo. Alguns são colegas, outros são parceiros, mas nem todo mundo é amigo. Mas no princípio, a não ser com algumas exceções, a gente gosta de andar em bando. Quanto mais gente, melhor, né? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é: para que eu quero esse relacionamento? Eu quero esse relacionamento, né, para tapar buraco, para me sentir pertencente a um grupo, para não ser excluída, porque a sociedade me cobra, minha família me cobra, porque estando junto é mais fácil, ó, financeiramente, dividir conta é muito mais fácil do que viver sozinho. Tem todas essas questõezinhas, sabe, que a gente precisa saber. A segunda é, depois que a gente pensa nessa, para que eu quero, é saber se eu quero ou se eu necessito, se eu preciso de um relacionamento. Às vezes, mas não estou entendendo, Isolda. Uma vez uma amiga minha disse assim: a gente não casa porque quer, a gente casa porque precisa. E eu fiquei sem entender. Hoje, mais de 30 anos depois, eu compreendi o que ela quis dizer, mas discordo totalmente. Quando você começa um relacionamento porque você precisa dele e não porque você quer, ou cara pálida, provavelmente ele não vai dar certo. E se der, é porque alguém se anulou, principalmente aquele que precisa desse relacionamento, ou ele provavelmente não vai durar muito tempo. Porque o que é precisar? É você estar desesperado para sair da casa dos seus pais, por exemplo. Você mora lá e já não dá mais certo, porque você já virou adulto, você tem sua vida, mas você tem que ficar prestando contas. Então, aí você conhece uma pessoa, você começa um relacionamento, você isso e aquilo, aí você diz: não, a gente precisa casar, eu preciso sair de casa, eu preciso isso, eu preciso aquilo. E claro, como eu falei antes, dividir contas é mais fácil. Você não quer, às vezes você nem quer, tá muito bem como tá ali, mas você precisa sair. Ou você vive uma carência tão grande, uma dependência emocional tão grande, que você não consegue se ver sem outra pessoa. Você tem essa necessidade de estar com outro. Sabe aquele povo que às vezes quer muito, eu quero arranjar um namorado, não sei o quê, e fica desesperado e acaba afastando as pessoas justamente por esse desespero? Quer tanto, fica tão desesperado, fica tão ansioso, que passa isso para o outro e o outro vai dizer: não, Deus me livre, essa pessoa aí é problemática, eu não quero uma relação com essa pessoa, não. Então, vai ser muito mais difícil, né? Se você quer realmente um relacionamento porque você quer partilhar sua vida com alguém, você não está querendo. Desculpem, caiu o microfone aqui. Você não está querendo tapar buracos na sua vida, ótimo, beleza, maravilhoso. Mas se você perceber que é por alguma dessas coisas que eu falei agora, ou tantas outras que a gente pode refletir, porque eu preciso casar, alerta vermelho totalmente aceso, tem alguma coisa errada. Então, ou você não vai ser feliz, ou o outro não vai ser feliz, ou ambos não serão felizes. Isso não se sustenta há muito tempo. Outra coisa, essa é uma das mais importantes. Você está preparado para enfrentar a diferença do outro? Como assim, Zula? Eu só tenho que encontrar uma pessoa que seja exatamente igual a mim? Não, não é nada disso.
Claro que quanto mais afinidades as pessoas têm, mais fácil o relacionamento vai ser. Não tenha dúvida. É muito mais fácil, é mais fácil dele ser duradouro, porque é, quando a gente tem várias questões em comum, seja no relacionamento com a família, seja com amigos, seja no trabalho, é muito mais fácil. Na parte amorosa não vai ser diferente, né? Então, é a mesma coisa. Mas isso não significa que pessoas diferentes também não possam conviver. Claro que sim, é óbvio. E não existe ninguém igual a ninguém, nem irmãos gêmeos. Você pode ver gêmeos idênticos, mas na personalidade eles não são iguais. Não vai ter ninguém exatamente igual a você. Você não tem uma cópia, você não tem um clone. Né? Então, não vai adiantar. E você tem que se perguntar: eu estou preparado para isso, para essas diferenças? Todos nós, quando conhecemos alguém, a gente cria uma fantasia do que é aquela pessoa. Não é? É inconsciente, você não faz isso porque você quer, mas todos nós fazemos. E aí o que acontece? Depois que passa, principalmente aquela parte da fase da paixão, de que tudo é lindo, de borboletas, desculpa, de borboletas no estômago e de passarinhos cantando e que nada de ruim acontece, é muito comum, né, quando acaba a paixão, você começar a ver a pessoa como ela realmente é e acabar se decepcionando. Então, você está pronto para enfrentar isso? Para perceber as diferenças dessa pessoa e aprender a conviver com elas? É fácil? Nem um pouco. É bem difícil, mas é possível. Sabe, quando existe amor, quando existe carinho, quando existe vontade de ambos, com certeza a gente passa. Uma vez uma pessoa me perguntou: Isolda, para você, se você for definir o que é um bom relacionamento, um bom namoro, um bom casamento, eu disse assim, parei, pensei, claro, né? Fiquei pensando, depois eu digo, já sei. Ah, eu acho que um bom relacionamento é você ter a capacidade de ser feliz, de permitir que o outro seja feliz, que o outro faça exatamente a mesma coisa e que ambos consigam ser felizes juntos, apesar de tudo, ainda que, apesar de você ter o sono leve e o outro roncar feito louco, como acontece com meu marido, e muitas vezes no meio da noite eu fujo e venho dormir em outro quarto. Apesar de eu ter uma TPM filha da mãe e meu marido, coitado, ter que aguentar e muitas vezes entender, compreender. Às vezes ele chega com um docinho, principalmente um chocolate, porque já aprendeu a conviver, porque eu sou daquele tipo assim, bom dia por quê? Bom dia só para você, para mim não tá bom. Ou então, tô aqui, daqui a pouco, começa a chorar, você tá chorando por quê? Não sei! Olha, gente, TPM não é frescura, tá? Eu vou falar só sobre TPM aqui, porque eu recebi um relato que realmente me tocou, me mexeu. Mas aí a gente vai falar isso depois, né? Não vem ao caso. Então, apesar de, às vezes, você ter vontade de jogar o ser humano pela janela, de tanto que ele te enche o saco, apesar de você ser baladeiro e outro não gostar de sair, ou todas essas coisas. Então, você está preparado para enfrentar isso? Isso é a terceira coisa que a gente deve pensar. Porque não é fácil, não. Pode parecer fácil. No início, como eu disse, no início tudo são flores, como diz minha mãe. Mas depois a coisa vai ficando complicada, né? Tem momentos principalmente nos momentos de dificuldades profissionais, de dificuldades financeiras, de problemas com o seu corpo, né? Principalmente a questão de hormônios. Eu mesmo estou vivendo esse período agora, por conta da idade e tudo. Então, época de gravidez, quando você tem um bebê em casa, todas essas coisas, aí é que a coisa fica difícil mesmo. E você está pronto para enfrentar isso? Outra coisa que a gente tem que se perguntar, é a quarta dica que eu dou para vocês. Você está vivendo, está começando uma nova relação ou você está vivendo a mesma relação, trocando só de pessoa?
Porque muitas vezes a gente cai num padrão, não é? Eu até falei na época do dedo podre, um padrão negativo, de coisas que você sabe que não dão certo. E aí você está sempre repetindo, 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 cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas cedências, não tendo maturidade em algumas coisas, aquilo não evolui. E aí você só faz trocar de personagem. E você está o tempo todo vivendo o mesmo relacionamento. Para e pensa, tem pessoas que são assim. Tem gente que vive o mesmo relacionamento. Procura os mesmos tipos de cara, como eu sempre falo. E estou dando um exemplo porque eu sou mulher e eu sou heterossexual, mas isso serve para todo mundo, tá? Aí vocês adaptem a realidade de vocês. Mas tem gente que é assim, tá sempre escolhendo o mesmo tipo de cara, as mesmas pessoas que têm os mesmos tipos de problema, as mesmas pessoas que têm os mesmos comportamentos. E você também faz as mesmas coisas, se comporta da mesma forma, porque pode haver uma coincidência, como houve coincidência no início do meu casamento, ou do meu namoro, e eu disse, não, vou pular fora, justamente porque eu já tinha aprendido. Mas depois eu dei uma chance, fui é, conhecer mais a fundo, né, a pessoa com quem estou, com meu marido, e vi que eram só uma coincidência mesmo algumas coisas, que todo o resto era completamente diferente. Né? Mas tem pessoas que não, tem pessoas que vivem o mesmo relacionamento a vida toda. Tudo isso posto, tudo isso pensado, tudo isso resolvido. Você diz, não, Isolda, é um relacionamento diferente, eu estou pronta, tá tudo certinho, tudo batendo certo. A última dica que eu dou, e essa não é uma pergunta, essa é uma afirmação. Tenha vida própria. Ah, Isolda, mas eu sou dona de casa, eu tenho não sei quantos filhos, eu cuido de filho, de marido, de... Não interessa, tenha vida própria. Tenha aqueles 5 minutos que você desliga todo o resto e diz, esses 5 minutos são meus. Para não fazer nada, para descansar, para ler um livro, para assistir sua novela preferida, para ouvir música, para ir fofocar na internet. Tem aquele momento de sair com suas amigas, com seus amigos, vá praticar um esporte, vá fazer alguma coisa, mas tenha vida própria. Não tem coisa mais chata do que você conviver com uma sombra. Você, digamos assim, né, e somos eu e meu marido. Meu marido sai para trabalhar, eu fico em casa e eu não tenho uma outra atividade, como é o meu caso, que eu tenho, né? Mas eu fosse só dona de casa. Aí quando meu marido chegasse, eu ficava, e aí como foi? E isso, e aquilo. Aí ligo para ele toda hora, como é que você está? Tá tudo bem? Tá com quem? Tá aonde? Fico perseguindo a pessoa, porque eu não tenho vida própria, eu não paro para ler, eu não paro para estudar, não tenho amigos, eu não faço nada. Chega um momento que o outro cansa. E você vai se sentir tão vazio porque você não tem o que fazer, você não tem o que conversar, você não tem o que oferecer, você não tem nada. Vá ler, vai estudar, vai investir em você, vá ficar bonita, vá conversar, vá saber mais sobre questões, se você tem filho, sobre questões de crianças, vá saber entender sobre finanças para melhorar sua vida financeira, vá fazer alguma coisa por você. Tenha sua vida. Não viva a vida do outro, não viva a sombra da vida do outro. Você só faz o que o outro gosta, você só faz o que o outro quer, você só sai com o outro, você não tem amigos, você não tem um momento para você. No final, você é um chato ou uma chata de galocha, uma pessoa perdida que com certeza não é feliz, porque se você não vive a sua vida, você vive a vida do outro, você nunca vai ser feliz. A gente tem que viver a nossa vida e ser feliz do nosso jeito. São dicas simples. Claro que, como eu disse, não é receita de bolo. Isso não é garantia que nada, que tudo vai dar certo por conta. Aí eu segui o passo a passo do que o Isolda me disse e agora meu relacionamento vai ser um mar de rosas. Não, cara pálida, não vai ser não. Relacionamento é construção. É dia a dia, todo dia tem um bocadinho. Sempre tem um perrengue, sempre tem uma apurrinhação, sempre tem uma coisa. Tem as coisas boas, tem as coisas ruins. E a gente tem que estar trabalhando ali, ó, o tempo todo. Essas são só questões, principalmente para quem está no começo, para saber realmente se é aquilo que você quer, se você está preparado,
Ou se você apenas está querendo um tapa-buraco, está querendo, sabe? Lembra da época de escola que a gente tinha de 7 às 7h50 uma aula, de 7 e de 8 horas às 8h40 outra e tal. E às vezes um professor faltava e fica aquela janela, aquela lacuna. Veja se você não está querendo um relacionamento para tapar aquela lacuna que está lá, aquele buraquinho, aquela aula vaga. Certo? Pensa nisso. E depois me diz aqui, ó, o que aconteceu, se você botou isso em prática, se não colocou, se sua vida mudou de alguma forma, se não mudou. Diz alguma coisa para mim, me conta o que está acontecendo. Né? Isso me ajuda a saber o que vocês querem. E isso foi, inclusive, um comentário de uma pessoa que passou uma mensagem para mim. Me vejam lá nas redes sociais todas que hoje em dia tem. A do dedinho rapidinho, inclusive, entrei lá para deixar vídeos curtos, que as pessoas falaram, falta isso, seus vídeos são grandes. Realmente, o que eu falo é coisa para parar para pensar, não dá para falar em 5 minutos. Estou falando de bem-estar, de ser feliz, de você, de autoconhecimento. Não dá para falar em 5 minutos, né, gente? Então, mas eu estou tentando me adaptar para ajudar ao máximo possível as pessoas. Se gostou desse conteúdo, curte, deixa seu like, comente aqui, indique isso para outras pessoas, compartilhe esse vídeo. Isso me ajuda muito e ajuda muitas outras pessoas que estão precisando saber dessas diquinhas. Se inscreva no canal, que é outra coisa que eu preciso. Eu preciso de visualização, eu preciso que as pessoas se inscrevam, eu preciso que as pessoas interajam comigo para que o YouTube entenda que o conteúdo que eu faço é relevante, desculpem, e continue passando isso para outras pessoas, me indicando para outras pessoas, tá bem? Espero ter ajudado vocês, espero vocês no próximo. Um beijo, fiquem com Deus.